Bom dia, crianças! Começou mais um mês aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando novembro. Como o ano passou depressa, não é mesmo? Hoje já é dia 1º de novembro. E nós vamos juntos aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. E nós vamos juntos também hoje terminar de ouvir a história de José. O que aconteceu com José lá no Egito? Será que ele reencontrou a família dele? Nós vamos descobrir hoje como é que foi isso. Para a gente começar então a nossa escola dominical, nós vamos cantar uma música e essa música ela fala que o mundo de Deus, ele é muito belo. Ele foi feito para mim, foi feito para você. Ele é um mundo muito belo. A gente canta e louva a Deus porque Ele decidiu criar um mundo que não é um mundo cinza, sem graça para a gente viver, mas é um mundo tão bonito, cheio de cores, com tantos bichinhos, com seres vivos diferentes para a gente conhecer, para a gente olhar, admirar, poder contemplar as coisas que Deus fez para nós. E assim nós somos muito gratos a Ele por tudo que Ele fez por nós. Então vamos cantar juntos essa música. O mundo de Deus, o mundo de Deus, que belo é o mundo de Deus. Foi feito pra ti, foi feito pra mim, que belo é o mundo de Deus. O mundo de Deus, o mundo de Deus, que belo é o mundo de Deus. Foi feito pra ti, foi feito pra mim, que belo é o mundo de Deus. O mundo de Deus foi feito para você, para mim. Deus está cuidando de nós. E agora nós vamos cantar uma música que diz que nós somos soldados do nosso Rei Jesus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, é como se a gente se alistasse num exército. Lá em 2 Timóteo 2, 3 e 4, a Bíblia nos diz que viver com Cristo como Filho de Deus é como estar alistado para uma guerra. E na vida de uma pessoa que se alistou para a guerra, tudo que ela quer fazer é aquilo que agrada a pessoa que a chamou, que a convocou. E nesse caso, a pessoa que nos chama para nos alistar no exército é Jesus, no exército de Cristo. Então nós somos soldados do nosso Rei Jesus. E nós vamos cantar essa música. Somos soldados do Rei Jesus. Será que você já se alistou no exército de Cristo? Será que você já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador para limpar você dos seus pecados? E hoje você é um soldado do Rei dos Reis? Se nós somos soldados do Rei dos Reis, nós precisamos ter uma armadura para poder enfrentar as guerras, as dificuldades que vêm sobre nós. E por isso nós vamos cantar uma música que fala que nós vamos permanecer, nós vamos ficar firmes se nós tivermos a armadura do nosso Deus.
Porque a Bíblia nos diz que existe uma armadura de Deus. Essa armadura é formada por alguns itens. E entre esses itens estão a Bíblia, a leitura da Bíblia, a fé em Cristo Jesus, a nossa oração, quando nós conversamos com Deus, todas as coisas que nos levam para mais perto de Deus, que vão nos deixar firmes para lidar com as tentações. Assim como nós aprendemos que José, ele resistiu à tentação lá no Egito, ele fez a coisa certa, porque ele estava firme. Se nós andarmos perto de Jesus, nós vamos estar firmes e também vamos poder resistir às coisas erradas. Vamos cantar essa música, que com a armadura do meu Deus, o inimigo eu vou vencer. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim. Nós ficamos firmes quando nós aprendemos mais da palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós conversamos com Jesus. E nesse momento, nós vamos escutar algumas crianças que estão ficando firmes, que elas estão decorando a palavra de Deus. Elas estão andando mais perto de Jesus, estão estudando e aprendendo aquilo que Deus quer para suas vidas. E elas decoraram o versículo da semana e vão estar falando aqui pra gente. Então, nesse momento, vamos assistir os vídeos das nossas crianças e pré-adolescentes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos 27:14. Espere pelo Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá no teu coração. Espere pelo Senhor. Salmo 27:14. Espere pelo Senhor, tenha bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espere, pois, o Senhor. Salmo 27:14. Espera pelo Senhor, tenha um bom ânimo e fortifique seu teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27:14. Espera, pois, pelo Senhor. Tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmos 27:14. Parabéns, crianças, por terem decorado o versículo. Estamos muito contentes com o desenvolvimento de vocês. E agora, para a gente saber qual é o novo versículo dessa semana, eu vou chamar a tia Bel. E a tia Bel vai vir aqui e vai nos ensinar o novo versículo. Bom dia, crianças. Bom dia, família. Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Bel e hoje nós estamos aqui para mais uma escola bíblica nesse começo de mês de novembro. Espero que vocês possam aprender bastante hoje com a lição que nós estamos passando. É a última lição de José, né? Mas primeiro nós vamos falar o versículo, tá bom? Então vamos lá. O versículo de hoje está em Efésios 1:7. Está aqui na minha Bíblia, eu já deixei separado. Se vocês quiserem pegar suas Bíblias também e acompanhar, está escrito assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7.
Olha, esse versículo tem umas palavras difíceis, não é mesmo? Mas é muito simples de entender. O versículo nos diz que nós temos a nossa redenção pelo sangue de Jesus e a remissão dos pecados. O que isso significa? Isso significa que remir é resgatar, é comprar alguma coisa. Isso nos remete lá aos escravos antigamente, né? Que tinha seus donos, aí alguém queria ir lá comprá-lo, né? Tirar ele daquele dono, ia lá, comprava por um valor e resgatava e libertava os escravos. Assim também é o nosso Deus. Nós somos pecadores e nós éramos escravos do pecado. Mas através do sangue de Jesus, seu Filho amado, nós somos comprados, nós somos resgatados, nós nos tornamos livres do pecado. E isso que quer dizer remir, que quer dizer redenção. Nós somos livres, libertos para viver com Jesus. A gente não merecia, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas por amor, mesmo sem merecer, Deus morreu por nós através do seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos ser libertos, para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados e podermos um dia morar com Ele lá no céu. Então vamos falar o versículo? Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Efésios 1:7. Eu vou fazer assim, ó. Quando eu tiver com a minha mão assim, nós vamos falar normal. Quando eu erguer, nós vamos falar bem alto. E quando eu abaixar, nós vamos falar bem baixinho. Tá bom? Você faz aí na sua casa. Vamos lá? No qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7. Pegaram? Vamos falar a última vez então? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados, segundo a sua graça. Efésios 1:7. Esse versículo é bem fácil, apesar das duas palavras um pouco difíceis. Mas eu quero ver vocês memorizarem, mandarem seus vídeos para o pastor até na sexta-feira e falar bem bonito. Eu vou ficar aguardando, está bem? A tia Bel nos ensinou o versículo de Efésios 1:7. Um versículo, ele não é tão comprido como alguns que a gente já decorou. Tem umas palavrinhas difíceis, é um pouquinho mais complicado, mas eu tenho certeza que vocês conseguem, porque vocês são crianças muito inteligentes. Nós estamos muito contentes com vocês. Então nós vamos estar esperando o versículo semana que vem. E agora, para a gente continuar, nós vamos cantar mais uma música antes da nossa história. E essa nossa música nos diz que a nossa Bíblia nos conta que Jesus me ama. Nós aprendemos que Jesus nos ama, que Deus nos ama, porque a Bíblia nos diz, a Bíblia nos ensina isso. E então, porque Jesus nos ama, porque Deus nos ama, enviou seu Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser salvos dos nossos pecados. Quando a gente aceita Jesus no nosso coração, nós podemos ser felizes. Nós podemos ser felizes. Então nós vamos cantar essa música. Minha Bíblia diz que Jesus me ama, eu sou feliz. Minha Bíblia diz que Jesus me ama, eu sou feliz. Agora, para a gente lembrar que nós vamos ficar quietinhos para escutar a palavra de Deus, nós vamos cantar uma música que nos prepara para a história. E então a tia Bel vai vir e vai contar para a gente o que aconteceu com José, a nossa última história sobre José. Vamos lá? Alô, aqui estamos nós. Alô, ao ouvir de Cristo a voz, quietinhos vamos pois ficar. A Bíblia pra estudar e aprender a Jesus amar. Alô, aqui estamos nós. Alô, ao ouvir de Cristo a voz, quietinhos vamos pois ficar.
Hoje nós estamos aprendendo sobre o José do Egito, a última parte da história dele. Então a gente viu a semana passada que ele tinha sido preso e que ele interpretou o sonho do rei e foi nomeado governador. E ele se tornou um homem muito, muito importante no Egito. A partir daí, então, ele começou a colocar em prática os planos para que o povo não sofresse com a fome, conforme ele viu no sonho. E aí ele trabalhou bastante e botou muita comida, estocou bastante comida. E o que aconteceu? A fome veio, como ele mesmo previu ao rei. E ele estava preparado para isso. Muitos povos vinham naquele lugar para comprar mantimento, de vários lugares. E formavam-se filas enormes. E José, à frente de tudo, ele teve bastante trabalho. Vinham as pessoas comprar, ele que mandava colocar os alimentos nos sacos, recebia o dinheiro, então ele estava trabalhando bastante. E a fome estava judiando não só o Egito, mas toda a região. E lá em Canaã, onde morava o seu pai Jacó e seus irmãos, a fome também chegou. E Jacó ficou sabendo que no Egito tinha mantimento, tinha comida. E o que ele fez? Ele reuniu seus filhos, deu dinheiro para eles e falou: olha, vocês vão lá no Egito e comprem cereal para que a gente possa não perecer de fome aqui em Canaã. Levem dinheiro e cheguem lá e conversem e tragam o mantimento. O meu filho mais novo vai ficar, que era o Benjamim. Vocês vão e façam tudo conforme eu estou pedindo. E partiram os 10 irmãos de José para o Egito para comprar mantimentos. E o que aconteceu? Quando chegaram lá, José estava trabalhando bastante. E José, quando eles chegaram diante de José, os irmãos se abaixaram. Vocês imaginam o que José pensou? José se lembrou do sonho que os irmãos iriam se dobrar diante dele. José conheceu seus irmãos, mas seus irmãos não conheceram José, porque José era um homem forte, que quando eles venderam ele para o mercador, José era um adolescente. Hoje ele já é um homem formado, com quase 30 anos, vestia aquelas roupas chiques, porque ele era um homem importantíssimo, devia ter muitas joias, muitos anéis, que era o costume daquela época, naquela região, e falava a língua dos egípcios, e não falava a língua dos hebreus, que era dos irmãos dele. E aí, quando ele conheceu, ele fez uma cara bem brava e perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? Daí eles falaram: nós viemos aqui comprar cereal. Aí tem um intérprete que falava a língua deles e falava para José, porque José não queria se fazer conhecido naquele momento. Ele queria saber se os irmãos ainda tinham muita maldade no seu coração, se queria fazer maldade com ele também. Ele queria testar os irmãos dele. E assim ele fez. Aí falou: nós somos irmãos, nós viemos aqui para comprar alimentos, que lá na nossa terra, nosso pai ficou lá, e está muito difícil lá, a fome está muito grande. Aí José, bem durão, falou: não, vocês são espiões. Aí os irmãos se assustaram: não, nós não somos espiões. E o intérprete falando, e José bem firme, bem forte falando: vocês são espiões. E eles sabiam o que eram espiões. Vocês vieram aqui para ver o que está se passando no Egito. Vocês querem destruir a nossa terra. Vocês querem nos prejudicar. Os irmãos: não, senhor, nós não queremos. A gente só veio comprar comida. Nós somos da paz. Eles falaram assim: não, vocês estão querendo me enganar. Os irmãos sabiam que quando alguém era chamado de espião, eles matavam. E eles não queriam ser mortos. Eles queriam voltar para suas casas. Aí José falando assim, para ser bem rude com eles: olha, um de vocês vai voltar para casa e os outros vão ficar tudo preso aqui, até eu descobrir se vocês são honestos mesmos, se vocês estão falando a verdade, que vocês são do bem, que vocês não estão querendo nos prejudicar. Não, senhor, nós não queremos prejudicar. Aí José mandou prender todo mundo. Ficaram presos por 3 dias naquela prisão. Aí José chegou e falou para eles: olha, eu mudei de ideia. Eu vou fazer assim. E vocês, um vai ficar preso só.
Os outros vão para casa e vão trazer o irmão mais moço que ficou na casa, como vocês relataram. Aí eles se desesperaram, porque eles sabiam que o pai Jacó não ia deixar o Benjamim vir, que era o irmão mais moço. Aí Simeão: olha, Senhor, não faça isso conosco, tenha misericórdia, porque nós somos 10 irmãos, um já morreu, já foi estraçalhado, o mais novo está lá com meu pai, ele não vai deixar vir. Vocês não estão falando que são do bem? Então vocês vão ter que fazer o que eu estou mandando. Aí José mandou os soldados encherem o saco de cereais, de comida para eles, colocar em cima dos animais e mandou colocar o dinheiro de volta. Ele não quis receber o dinheiro. E os irmãos, muito tristes, ficaram com o Simeão preso lá, foram embora, pensando: o que vai ser? O que o pai vai dizer agora? Quando, numa certa altura do caminho, eles pararam para descansar e um dos irmãos foi tirar um pouco de alimento para dar para o animal. Quando ele abriu o saco, eis que estava lá o dinheiro. Aí eles se desesperaram. Por que será que esse dinheiro está aqui? Ai, o governador está com muita maldade, ele vai querer matar a gente mesmo. E ficaram tão preocupados, mas ficaram tão preocupados. Quando chegaram em casa, a primeira coisa que falaram para o Jacó: olha, nós trouxemos a comida, né? A gente foi abrir o saco, tinha o dinheiro lá, e o Simeão ficou lá preso, porque ele quer que a gente leve o Benjamim, que é nosso irmão mais novo, para provar que a gente não é espião. Nós estamos sendo acusados de ser espião. O que vocês acham que Jacó falou? O que eles já imaginavam. Não. Ou não vou mandar o meu filho mais novo, vou perder outro. Se eu perder outro filho, eu vou morrer certamente. Eu não vou aguentar tanta tristeza. Aí ele falou: então nós não vamos poder ir lá na presença do governador, seu irmão mais novo, ele já falou isso. E ficaram muito preocupados. Aí Jacó relutando quanto a isso. Então, aí que aconteceu? Quando acabou a comida, Jacó ficou preocupado. E agora? O que nós vamos fazer? Será que eu mando meu filho? Jacó ficou muito pensativo. Reuniu os filhos novamente e falou: vão lá, olha, vocês vão levar o dinheiro da primeira compra e mais outro dinheiro, e levem presentes para mostrar que nós somos pessoas honestas, que nós tememos a Deus, que nós amamos a Deus, que nós não queremos fazer maldade com o povo, nós só queremos alimentos. Aí os irmãos: não, pai, se a gente não levar o Benjamim, nós vamos ficar presos lá, nós vamos ser acusados de morte, de ser espiões e vamos morrer, e isso não é certo, a gente não vai se o Benjamim não for. Olha lá, não é? Os irmãos sabiam que tinham feito coisas erradas, né? Por isso o pai era tão relutante, não é verdade? Aí Jacó pensou na família, né? Pensou na tristeza. Aí ele concordou. E aí o que aconteceu? Benjamim foi e eles levaram os animais, levaram a comida, levaram o dinheiro para pagar a comida. De longe, quando eles estavam chegando, José já avistou eles. E daí o que ele fez? Ele já mandou preparar uma comida, um almoço bem gostoso na casa deles. Quando eles chegaram na presença de José, os irmãos falaram: olha, aqui está o nosso irmão mais moço, como a gente vê, nós viemos comprar mais comida, a gente trouxe dinheiro, a gente trouxe presentes. Aí José falaram: vocês não são espião mesmo? Não, esse dinheiro aqui, foi colocado por acaso? O que será que José falou? José, bem bravo, queria testar os irmãos. Aí falou para eles: então agora vocês vão lá para minha casa. Vocês vão lá, eu quero servir uma comida para vocês. Foram para lá. José pediu para os mordomos organizarem todo o almoço, uma festança. E os irmãos todos desconfiados, porque sabiam, né, que eles estavam temerosos, estavam numa terra distante, que não conheciam a linguagem deles, né? Até perguntaram para o mordomo: será que o governador está com muita raiva da gente? Será que ele vai querer se vingar, matar-nos? Daí o mordomo falou: não, vocês podem ficar bem tranquilos, que o governador não vai
colocar nenhum de vocês. Tirou o outro que estava da prisão, levou lá para o almoço. E daí quando José veio, serviu todo mundo, colocou do mais velho ao mais moço na mesa, eles ficaram admirados e falaram, nossa, que coisa que esse governador fez isso tão certinho, por que será, né? E o que aconteceu? Aí ele pediu para servir os irmãos, serviu o mais moço, que era o irmão de pai e de mãe de José, ele botou 4 vezes mais comida. E comeram, e se fartaram, e estavam todos conversando. Daí, quando terminou tudo, José falou, agora vocês podem ir e Benjamim vai ficar. Eles, não há desesperado. Judá falou, não pode ser assim. Não pode ser assim. Imagine, meu pai vai morrer. Eles falaram, nós temos um outro irmão que morreu, meu pai ficou muito triste. Se Benjamim não voltar, meu pai não vai suportar tanta tristeza. Daí Judá, eu fico como escravo aqui, mas deixa a gente ir. Aí ele queria testar os irmãos. Aí ele falou, não, então vocês vão. Aí mandou preparar comida, mandou preparar tudo. E daí falou para o mordomo, no saco do mais novo, você além do dinheiro que eles trouxeram, você coloca um copo de prata. E mais à frente você vai lá, interpela e chama de volta. Aí os irmãos foram todos felizes para casa. De repente chegaram os soldados com o mordomo. E o mordomo falou, que coisa feia que vocês fizeram, né? O nosso governador deu tudo para vocês, deu alimento, deu comida, vendeu cereal, tratou vocês bem. E vocês ainda roubaram ele? Aí os irmãos, como? Nós não roubamos ninguém. O senhor pode olhar aqui, não tem nada. E se alguém encontrar alguma coisa roubada aqui, que o senhor está falando, que esse copo de prata, ele pode ser morto e nós todos vamos ser escravos aqui. Aí ele começou a olhar. Então eu vou olhar saco por saco de cada um de vocês. E foi olhando. Olhou do mais velho, e foi olhando e nada. Só estava o dinheiro que eles tinham colocado de volta. E foi olhando. Quando chegou no mais moço, o que aconteceu? Lá estavam o copo. Eles se desesperaram. E agora? Judá ficou louco. Não deixa que eu vou, que eu fico no lugar. Voltou todo mundo para frente de José. E eles estavam falando entre si. Tá vendo? Isso é castigo. Isso é castigo. Nós prejudicamos o nosso irmão quando era novo, né? Ele morreu por nossa causa. Deus está nos castigando. Isso é castigo. A gente não tá vendo? Eles se sentiam culpados por causa da vida de José. E José só escutando, porque José entendia a língua deles, mas eles não entendiam a língua de José. E eles falaram, olha o que vai acontecer conosco agora. Judá falou, eu fico aqui, vocês liberam os outros, né? Nós, por favor, tenha misericórdia da gente. E José saiu de perto deles e chorou, porque ele viu que os irmãos tinham mudado. E José viu que eles tinham sido transformados, não é? O pecado deles fizeram coisas muito tristes com José, mas José estava disposto a perdoá-los, assim como Deus está disposto a nos perdoar, porque nós fazemos coisas erradas que não agradam a Deus, e Deus chama isso de pecado. Mas como disse o nosso versículo, nós não merecemos, mas pela graça de Deus, Jesus veio a este mundo morrer no nosso lugar. Nos substituiu naquela cruz para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados e ter a certeza que um dia, quando a gente morrer, nós vamos morar no lar que Deus promete para aqueles que o buscam, que é o céu. Então, nós não merecemos nada, mas pela graça de Deus nós temos a certeza da nossa salvação, a certeza de ter comunhão com Deus, de ter os nossos pecados perdoados. E os irmãos estavam tristes. E José sabia, né, que eles tinham maldade, mas eles tinham sido transformados. Eles tinham se arrependido daquelas coisas erradas que eles fizeram com José. E José percebeu isso. E a mesma coisa é conosco. Nós também devemos nos arrependermos das coisas erradas que a gente faz, porque não agrada a Deus, que Deus chama de pecado, porque o céu é um lugar perfeito, porque é a casa de Deus. E é lá que vão as pessoas que amam a Deus e obedecem a sua palavra, através da Bíblia, através do amor e do sangue de Jesus derramado naquela cruz por nós.
Então José chorou, mas não deixou os irmãos verem, não. Aí voltou e falou para eles assim: então, vocês não roubaram isso? Não, nós não roubamos. E nós vamos ser escravos. Deixa os outros irmãos ir ajudar, né? Eu vou ficar aqui. Então José fez o seguinte, pediu para sair todos os funcionários dele, todos os empregados dele, sair de perto da presença deles. Aí José se mostrou quem ele verdadeiramente era. Vocês não estão me conhecendo? Não, eu sou José, o irmão de vocês. Imagine o assombro dos irmãos. José! Imagine que choraram juntos, se abraçaram, que eles se sentiram aliviados daquela culpa que eles tinham de ter matado. José agora era um homem importante. E eles falaram: olha, eu perdoo vocês, né? Vocês fizeram maldade comigo, mas Deus usou a maldade para o bem, transformou o mal em bem. Por quê? Agora eu sei que eu sou um homem que tem esse poder, que eu sou um homem que governa esse lugar para cuidar de vocês e da família de vocês. E eles choraram juntos, se abraçaram, se perdoaram. Aí José falou para eles assim: olha, então agora vocês vão voltar para casa. E vocês vão contem para o pai o que está acontecendo, que eu estou vivo, e tragam eles aqui, que eu vou cuidar de cada um de vocês enquanto a gente for vivo. E os irmãos ficaram muito alegres e se abraçaram. E como Deus também se alegra quando um pecador se arrepende, quando alguém reconhece que é pecador, que faz as coisas erradas, que não agrada a Deus, pede perdão e aceita o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. E a Bíblia diz que há uma festa no céu com um pecador que se arrepende. Então os irmãos de José foram para casa, contaram para o pai. Imagine a alegria de Jacó de saber que seu filho estava vivo. Quantos anos Jacó ficou triste chorando a perda do filho, não é? E ele retornou, foi lá. José cuidou deles por 17 anos até que seu pai morreu. E os irmãos ficaram com medo. Será que José vai nos desprezar agora? Mas não, os irmãos de José não mereciam. Mas José, enquanto teve vida no Egito, cuidou da sua família. E eles foram. Quando a gente ganha a vida eterna, são muito felizes lá. E assim também, Deus quer que nós sejamos felizes. Mas para isso, porque a gente possa, nosso Egito é lá o céu, é a eternidade, é o lar maravilhoso que Deus promete para aqueles que o buscam. Mas para isso, eu não posso cometer pecados. Eu tenho que receber o perdão de Jesus, através do sangue de Jesus. E eu não merecia perdão nenhum, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aqueles que pecam, o que merecem? A morte na cruz. Mas Jesus veio nos substituir. Jesus derramou seu sangue para nos limpar, para nos tornar mais alvos do que a neve. E assim a gente ter comunhão, ter amizade com Deus e poder estar um dia com Ele. Quando a gente tem Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós ganhamos o perdão dos nossos pecados e nós ganhamos uma vida eterna na presença do Senhor. Que alegria maior do que esta, não é verdade? Então, que nós possamos realmente reconhecer que somos pecadores e que precisamos do sangue de Jesus para nos purificar de todo pecado. Amém? Então, agora, para encerrar a nossa escola bíblica, essa parte da história, nós vamos orar. Querido Deus, neste momento, nós queremos levar nosso pensamento até a Ti e pedir que as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, Pai, possam saber que são pecadores, que não tem a vida eterna, Senhor, mas pelo sangue de Jesus, embora a gente não mereça, Jesus morreu por nós, veio este mundo para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados e pudéssemos saber que um dia estaremos no lar celestial, que o Senhor promete para aqueles que te buscam. Então, cada um que está aqui ouvindo essa mensagem hoje, Senhor, possa ser tocado pela Tua palavra, faça sentido aos seus corações e queiram mesmo ter uma vida diante de Ti, Pai. Uma vida santificada, uma vida sem pecado, uma vida que Te agrada, Pai. Para a honra e glória do Seu nome, nós pedimos todas essas coisas em Teu nome, Jesus. Amém. Como Deus recompensou José, não é mesmo? Nós aprendemos nas últimas semanas como José nasceu numa família muito difícil, que o pai dele tinha favorito, porque uma família muito difícil,
Uma família que tinha pecado dentro dela, tinha consequências dos pecados, tinha 2 esposas, tinha ciúme, inveja ali dentro, favoritismo. O José era o filho favorito, seus irmãos tinham inveja, tinha aquela briga toda dentro da família. E aí os seus irmãos odiavam tanto ele que venderam ele como escravo. E aí ele vai como escravo até o Egito, é comprado por Potifar. Na casa de Potifar, ele começa lá como servo mais baixo, escravo mais baixo, e ele trabalha duro, Deus vai abençoando tudo que ele faz, porque ele era um homem correto, ele temia o Senhor, e então ele começa a crescer dentro da casa de Potifar, e chega um momento que Potifar não sabia mais nada sobre as coisas dele, porque tudo quem cuidava era José. José que controlava todas as compras, as coisas que aconteciam na casa de Potifar. Mas aí então a mulher de Potifar começa e arma uma cilada para poder ficar com José. Mas isso era uma coisa errada, então José resiste à tentação e foge da mulher de Potifar. Mas mesmo assim ela tinha armado uma cilada e ela acusa ele de uma coisa que ele não tinha feito. E por isso ele vai para a prisão. E aí lá na prisão ele fica preso por um bom tempo, só que lá na prisão também ele tinha um coração de servo, ele estava disposto a servir as pessoas, mesmo ele estando em dificuldades. Ele temia o nosso Deus e por isso tudo que ele trabalhava, ele fazia, Deus abençoava. Então, lá dentro da prisão, ele começou a ser a mão direita do carcereiro, ele ajudava o carcereiro. Então, ele teve a oportunidade de estar cuidando, de estar servindo 2 outros presos, que eram o copeiro e o padeiro do rei, e ele podia interpretar os seus sonhos. E quando a interpretação dos sonhos realmente aconteceu, era visível que Deus estava realmente atuando através de José, abençoando ele e falando através dele. E José tinha falado para o copeiro que ia voltar à presença do rei. E falou assim, olha, lembra de mim quando você chegar lá no rei. E será que o copeiro foi grato? Ele lembrou disso? Não, ele esqueceu. E se passaram mais 2 anos e José continuou preso. Mas depois de 2 anos, o rei, o faraó, teve um sonho que ninguém sabia explicar. E aquele sonho estava atormentando ele. Então o copeiro se lembrou de José lá na cadeia e trouxe ele para interpretar os sonhos. E Deus realmente deu a interpretação a José. José falou para o faraó que a interpretação vinha de Deus e pôde abençoar o faraó com a interpretação do sonho. E falou para o rei, olha, Deus está te mostrando que você vai ter 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita seca. Então, faraó, o que eu te aconselho? Se você vai ter muita fartura num ano que vai até sobrar, vamos plantar e vamos guardar essa comida para o ano que tiver fome. Então, institui um governador que vai ficar responsável só por isso, por colher as coisas durante a fartura e guardar e depois distribuir nos anos de fome. E o faraó gostou muito da ideia e falou assim, quem melhor para fazer isso do que você, José? Você que é abençoado pelo Deus verdadeiro e pôde me trazer essa interpretação, você é a melhor pessoa para esse serviço. Olha só, José continuou servindo e fazendo o que era certo, tendo um coração de servo, mesmo no meio das dificuldades. E ele foi reconhecido por isso. Deus continuou abençoando e agora ele se tornou o 2º maior no Egito. E o Egito daquela época era a maior nação, a nação mais poderosa ali ao redor. Então, ele foi uma pessoa muito importante. E na história de hoje a gente pôde ver que ele se encontrou novamente com seus irmãos. Daqui a pouquinho a gente vai revisar essa parte da história. Vamos chamar algumas pessoas muito especiais aqui para revisar com a gente como que foi esse encontro. Mas primeiro nós vamos cantar uma música que diz que quando nós temos medo, a gente tem que lembrar de um segredo, que Jesus está conosco mesmo no meio do perigo. Jesus estava com José.
Deus estava com José lá nos momentos de dificuldade que ele teve, na prisão, na casa de Potifar, quando ele se tornou governador. Deus estava com ele em qualquer situação, seja na alegria ou no perigo, e estava dando forças para que ele continuasse. E Deus quer nos dar força também para que nós fiquemos fortes e nós possamos passar pelas tentações e fazer aquilo que é certo, se nós andarmos juntinhos dele. Vamos cantar essa música. Aprendi um bom segredo pra quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. Então, pessoal, eu tô aqui agora com os meus amiguinhos e a gente vai revisar a nossa história de hoje, né, Bé? E hoje a gente tem um amiguinho novo, o Teodoro, né, Teodoro? O qual ele ficou em casa assistindo a nossa escola bíblica dominical pela internet. E nós vamos estar juntos aqui com o Teodoro e com a Bé, revendo a história de hoje. A primeira coisa que nós vamos revisar hoje é que a gente está estudando, né, José, ele estava no Egito e lá no Egito ele se tornou governador. Então a gente viu que ele reencontrou os seus irmãos. Mas por quê? Como é que foi esse reencontro? O que estava acontecendo? Por que os irmãos de José foram para lá no Egito? Você sabe dizer, Teodoro? Justamente, eles estavam com fome, na mesma fome tinha vindo sobre toda aquela região. Então, eles estavam indo lá em busca de comida, porque o Egito tinha comida, era o único local que tinha comida. Então, Jacó mandou seus filhos lá para comprar comida. E Bé, quando eles chegaram lá no Egito, eles encontraram José. Mas eles não reconheceram José. Por que eles não reconheceram José? Bebê, 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 bebê. Sim, ele estava bem mais velho, né? Porque tinha se passado vários anos. Quando ele foi preso, quando ele foi mandado, né, para o Egito, ele era um adolescente, mas agora ele já tinha 29 anos, ele tinha virado um homem e ele estava usando as roupas dos egípcios, aquelas roupas que a gente vê nos filmes e aquelas maquiagens, aquelas coisas que os egípcios usavam. Então ele estava muito diferente e ele falava a língua dos egípcios, né? Tinha um intérprete para poder falar com os judeus. Não tinha judeu na época. Tinha um intérprete para falar com as pessoas que eram de outras regiões, e então eles não reconheceram José. E aí, Bé, quando eles chegam lá no Egito, eles vão conversar com José, aconteceu uma coisa. Você consegue representar aí para mim o que os irmãos de José fizeram quando eles encontraram José lá no Egito? Que José era um grande governador, né? O que os irmãos fizeram diante dele? Isso mesmo, pode levantar, Bé. Eles se curvaram perante José. E isso lembrou o que a José? Bé. Os sonhos que ele tinha, não é mesmo? Em que ele viu as estrelas se curvando perante ele viu os feixes de trigo se curvando diante dele. Então, aqueles sonhos que ele teve lá atrás estavam se cumprindo, estavam se mostrando como profecias do que havia de vir. José, ele decidiu que ele ia fazer uma prova para os seus irmãos, para ver se eles ainda continuavam malvados que nem eles eram antes, ou se eles já tinham mudado a sua forma de agir. E para isso, a primeira coisa que ele fez foi acusá-lo de espionagem, como se eles fossem espiões que estivessem vindo de uma terra distante para espionar a terra e depois, quem sabe,
invadir com outro exército. Então ele acusou eles de espionagem, que era uma coisa muito séria e poderia matá-los. Então eles ficaram com muito medo. E aí o que José pede para eles que eles façam para provar que eles não são espiões? Isso, Teodoro, eles pedem para trazer o filho mais novo, porque no começo eles contaram, né, história assim, não, nós não somos espiões, nós temos um pai, nosso pai nos mandou aqui, nós temos um irmão, nós temos um irmão que já é falecido e nós temos um outro irmão mais novo que está lá junto com o nosso pai. Então ele falou, olha, se vocês são isso mesmo, para provar que vocês estão certos, eu quero que vocês tragam o irmão mais novo de vocês da próxima vez. Então ele pediu para que eles provassem trazendo o irmão mais novo da próxima vez que eles viessem. Então, mas na próxima vez, quando teve a fome de novo, né, o Jacó, ele não queria mandar o seu filho Benjamim de novo. Ele falou que não queria. Por quê? Ele tinha medo, isso mesmo, Teodoro, ele tinha medo de que seu filho mais novo, que era filho da sua esposa amada, Raquel, também morresse lá no Egito e ele ficasse sem nenhum filho de Raquel. Então ele tinha muito medo e ele super protegia Benjamim. Então ele decidiu mandar o Benjamim, porque os seus irmãos falaram que eles iam dar a vida deles para proteger o Benjamim. Eles se colocaram nessa posição de cuidar do irmão a ponto de dar a sua vida. Então eles foram, e aí quando eles chegam lá, o José ele acaba preparando um banquete para eles e tal, porque eles não eram espiões, eles tinham provado isso. E quando eles chegam à mesa para sentar, o José, que eles não sabem que é irmão, diz para eles onde que cada um era para sentar. E quando ele diz para ele organiza eles do irmão mais novo até o mais velho, certinho na ordem correta. E então, o que aconteceu com os irmãos quando eles viram isso acontecendo? Eles ficaram como, Bé? Bé! Vai lá, de novo. Eles ficaram como, Bé? Bé! E isso, eles ficaram assustados. Eles ficaram, como é que eles sabem qual é a nossa ordem de idade, né? Isso deixou eles muito assustados. E então, depois desse banquete, deles terem comido, comprado cereais, eles voltaram para casa, mas José ele fez mais um teste com seus irmãos. Qual foi o teste, Bé? Bé, 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 bé. Isso mesmo. Ele colocou uma taça lá do palácio, muito cara, nas coisas de Benjamim, escondeu ali e mandou eles embora no cereal. Então, quando eles estavam um pouco longe, mandou um exército atrás e falou assim, como assim? Eu deixei vocês comerem lá em casa e vocês roubaram um item lá da nossa cozinha e tal. E eles falaram, não, nós não roubamos nada. Eles falaram, roubaram sim, tá faltando um copo, uma taça. E eles falaram assim, olha, aquele que tiver, que possa ser morto, que sirva de escravo para sempre no Egito, aquele que for encontrado essa taça no saco. E eles foram procurar num saco, no outro, e estava no saco de quem, Bé? Bé, bé, bé. Benjamim, isso mesmo. E agora, será que Benjamim ia ficar preso como escravo? Como que seus irmãos reagiram a isso? E aí eles falaram, né, que eles iam ficar no lugar dele, mas que ele ia voltar para casa. Então, ele percebeu que seus irmãos tinham mudado de vida, a forma como eles tratavam as coisas, eles estavam mudados. Então, José, ele perdoou seus irmãos. E, Teodoro, me conta para mim, assim, uma das coisas que José lhe diz, né, uma das coisas que o ajudou a perdoar os seus irmãos, e ele disse para os seus irmãos quando seus irmãos ficaram com medo. Você pode me dizer o que era? Isso. Deus tinha usado a maldade,
a maldade deles e transformado isso numa coisa boa, porque agora ele estava no Egito, ele era governador e ele podia alimentar os seus irmãos para que seus irmãos não passassem fome. Então, depois dele ter se revelado aos seus irmãos, perdoado eles, mostrado que ele era José, ele pede uma coisa para eles. O que ele pede? Para que eles voltassem, pegassem o seu pai, as suas famílias e viessem para o Egito, porque lá no Egito ele ia dar uma terra para eles e ia cuidar deles para que eles não passassem mais fome. Então Deus abençoou assim José e também abençoou a família de José, e eles puderam crescer e agora tá bem alimentados no Egito, né? Então, pessoal, nós aprendemos muitas coisas com a vida de José. E semana que vem a gente vai ouvir uma nova história, uma continuação do que aconteceu com o povo de Israel, porque Deus estava formando um povo para si. Ele tirou Abraão da terra de Ur para levar, prometeu a ele uma terra que se chamava Canaã. Eles foram até essa terra e Deus agora está cuidando deles e eles precisaram vir para o Egito, mas Abraão teve Isaac, Isaac teve Esaú e Jacó. Agora Jacó tem 12 filhos. A família está crescendo e vai se tornar uma grande nação com os filhos dos filhos dos filhos. E a gente vai continuar estudando o cuidado que Deus teve com esse povo, com essa grande nação. Então não perca a nossa história da semana que vem. Vamos orar para encerrar o nosso dia de hoje? Senhor Deus, muito obrigada pelo dia que o Senhor nos deu, pela oportunidade de estarmos juntos aqui na casa de Deus. Abençoe a nossa tarde e nos ajude, nos torne pessoas que estão andando junto com o Senhor e assim conseguem juntos aprender mais do Senhor e assim resistir às dificuldades da vida, ficar firmes nos momentos difíceis e se alegrar nos momentos bons, nas alegrias que o Senhor nos dá. É isso que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, nós estamos encerrando a nossa escola dominical de hoje. Aproveite o dia com a sua família. Lembra que hoje à noite tem culto, então você pode acompanhar pelas nossas redes sociais, mas também pode vir aqui na igreja para a gente louvar juntos o nosso Deus. Então, tenha um ótimo domingo e até mais. A Bé vai dar tchau, Bé? Bé! Teodoro, dá um tchau pra galera também. Isso aí, pessoal. Tchau.